Capítulo 93 Rastreando o inimigo. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Zalrai sorriu. Vovó Merine, eu não estou pronto para levantar tanto peixe de fogo. Se vendermos tanto peixe no mercado, isso não os tornaria sem valor. As palavras de Zalrai eram como um balde de água fria, esfriando o entusiasmo de Merine instantaneamente. No entanto, foi por um motivo diferente. Zalrai não queria inundar o mercado com peixes de fogo porque isso afetaria o preço, mas Merine estava pensando em como isso afetaria o clã Buda. Se as pessoas descobrissem que seu clã poderia criar peixes de fogo em grandes quantidades, ela temia que a tentação de caçar o clã Buda por esse método fosse grande demais. Merine franziu o senho. Jovem mestre, o que você diz é verdade. Mas o mais importante é que não devemos deixar que as pessoas saibam da relação entre o peixe de fogo e o clã Buda, senão estaríamos acabados. Aqueles velhos nobres gostariam de usar esses peixes como sua própria ferramenta de fazer dinheiro. Devemos ter cuidado. Zalrai assentiu. Não se preocupe, vovó Merine. Eu terei cuidado. Eles só me conhecem pela minha identidade de mago negro, então ninguém suspeitaria do clã Buda. E eu tenho Zhao Zui capturando as bestas mágicas no pântano do cadáver apodrecido, então em breve as terras negras estarão seguras. Merine assentiu e suspirou. No continente, você não pode fazer nada sem dinheiro. Até mesmo os velhos nobres estão sempre pensando em maneiras de ganhar mais dinheiro. Talvez seja uma coisa boa que nosso clã Buda tenha sido banido para as terras negras. Pelo menos poderíamos nos esconder lá enquanto não permitimos que as pessoas saibam que podemos criar peixes de fogo, então, devemos estar seguros. Sim, é melhor se todos esqueçam de nossa existência. Disse Zalrai. Eles conversaram por mais algum tempo antes de voltar para a casa de campo para descansar. Depois de verificar que não havia nada para se preocupar nos dois lugares, Zalrai decidiu ficar no espaço. Zalrai realmente gostava de ficar dentro do espaço. 1. Porque o estilo da casa de campo era muito parecido com os da Terra. Foi muito confortável morar lá. E 2. O espaço estava completamente sob seu controle, então ele nunca se sentiu fraco. O espaço nunca foi do dia para a noite. O céu sempre foi da mesma cor. Se Zalrai quisesse saber se estava de noite lá fora, ele teria que usar o sistema de monitoramento da tela. À noite, Zalrai chamou Blochiad e Roquiad para descansar na casa de campo. Quanto aos escravos, eles foram deixados no castelo, onde havia comida, bebida e lenha suficientes. De fato, os escravos preferiam dormir no castelo. Embora o espaço fosse muito confortável, eles não gostaram da ideia de dormir ao lado de Zalrai. Eles nunca sabiam se, quando estavam dormindo, Zalrai estaria acordado ou não, o que fazia com que seus corações sentissem muita pressão. Neste momento, o castelo era mais confortável. Por algum tempo, enquanto ele estava hospedando no espaço, Zalrai estava prestando atenção ao pessegueiro mágico. Este pessegueiro era diferente dos da vida passada de Zalrai. Não era muito alto, mas a árvore inteira parecia ter sido esculpida em um lindo cristal. Merine e Meg também estavam prestando atenção ao pessegueiro mágico. Para eles, foi algo realmente importante. À noite, Zalrai colheu alguns rabanetes. Agora ele tinha cerca de 14 acres de rabanetes. Depois que Laura voltar, ele deve ter mais do que o suficiente para vender. A partir de agora, a única maneira de ganhar dinheiro era com os rabanetes, peixe de fogo e frutas de óleo. E também, os pêssegos mágicos se eles decidirem vendê-lo. Zalrai fez alguns cálculos. Como o óleo das frutas era barato e tinha uma alta demanda, a venda do óleo seria estável. Os peixes de fogo eram os mais valiosos, mas Zalrai só estava disposto a vendê-los em pequenas quantidades, caso contrário, atrairia muita atenção para eles. Quanto aos rabanetes, eles poderiam vendê-los às pessoas em geral. Embora fossem vegetais mágicos, até os plebeus poderiam comprá-los algumas vezes. Mas a maioria dos rabanetes seria vendido aos nobres e comerciantes. Não era como se os plebeus pudessem comer rabanetes mágicos todos os dias. No entanto, embora ele pudesse vender mais rabanetes mágicos do que o peixe de fogo, ele ainda não podia vender muito, caso contrário teria um grande impacto no mercado de rabanete,
e ele mesmo teria que sofrer uma perda nos lucros. Zhao Hai estava sentado ao lado do pessegueiro mágico quando sua alma oscilou. De repente, a voz de Zhao Liang apareceu do nada: Mestre, há problemas na montanha de pedra. Zhao Hai congelou, então ele colocou a tela para olhar para eles. Os magos negros não teriam reportado a ele, a menos que as pessoas que estavam observando eles tenham feito sua jogada. Parece que seus inimigos finalmente ficaram sem paciência. O seu relatório é preciso? Zhao Hai perguntou de uma vez. Exato. Disse Zhao Liang. Eles estão se movendo em direção à montanha de pedra e estarão aqui amanhã à noite. Zhao Hai assentiu. Quão fortes eles são? 3 magos, 3 guerreiros de nível avançado, 300 guerreiros de nível médio e 100 assassinos. Entre os 3 magos existe um mago de luz. Mago de luz. Zhao Hai murmurou. Eu nunca pensei que esses caras trariam um mago de luz. Parece que eles fizeram um grande esforço para construir suas forças. Havia um ditado no continente. Um mago de luz era o maior inimigo de um mago negro. Se houvesse um mago negro em um grupo de pessoas, ele seria um rejeitado. Mas se um mago de luz estivesse em um grupo de pessoas, ele seria popular. Magos de luz geralmente usavam um elegante manto branco, sempre com um sorriso no rosto. Ele aquece as mãos que lançam feitiços de luz deslumbrantes que podem curar as feridas das pessoas e atacar seus inimigos. Eles eram conhecidos como Mago Perfeito. Zhao Hai não sabia se era verdade que a magia de luz poderia restringir a magia negra. Se um mago de luz estivesse no mesmo nível de um mago negro, então o mago negro certamente sofreria, mas isso só deveria acontecer quando estivessem no mesmo nível. 2 dos 5 elementos eram água e fogo. Na natureza, a água pode superar o fogo, mas um copo de água não pode extinguir um carro em chamas. Isso pode ser verdade, mas foi reconhecido no continente que a melhor maneira de lidar com um mago negro era com magia de luz. Mesmo que o mago de luz não estivesse em um nível alto, ele certamente traria um grande problema para um mago negro. Como a identidade de Zhao Hai era um mago negro, foi a decisão correta de trazer um mago de luz para lidar com ele. A partir deste ponto, parecia que o outro lado realmente queria derrubar Zhao Hai. Eles trouxeram 3 magos, 3 guerreiros de nível avançado, 300 guerreiros de nível médio e 100 assassinos. A força de luta desse time de pessoas certamente não seria fraca. Mesmo que o grupo de mercenários imortal os encontrasse, eles teriam feito um desvio para evitá-los. Mas Zhao Hai não estava com medo. Para ele, apenas o mago de luz era o problema. Mas ele precisava estar pronto. Ele não era estúpido o suficiente para esperar. Afinal de contas, a ofensiva era a melhor defesa. Esta foi também uma oportunidade. Zhao Hai tinha que mostrar a eles com quem eles estavam lidando. Se o inimigo não os respeitasse, não haveria fim para o que eles poderiam fazer. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.